Todo ser humano ao nascer já é pecador. As Escrituras são claras quando dizem que por natureza nós somos filhos da ira e de que para sermos salvos nós precisamos crer em Jesus e nos arrepender dos nossos pecados. Mas e quanto às crianças que não podem crer e nem se arrepender? Estão elas condenadas eternamente porque não podem fazer isso? Ou será que elas são salvas por outro meio que não é a fé? Todas as crianças são realmente salvas? Ou somente algumas? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. Esse é um tema difícil e de discordância entre os evangélicos. A Bíblia não fala muito sobre ele porque sua ênfase está na pregação do Evangelho a pessoas que possam crer e se arrepender. Por isso eu não quero ser dogmático neste vídeo e nem suscitar discussões infrutíferas, mas apenas apresentar a minha opinião e espero ajudar alguns. Então, indo direto ao ponto, a primeira coisa que deve ser enfatizada é que a criança não é inocente. Essa história de dizer que criança que morre é anjinho é completamente antibíblica. Sendo descendente de Adão, a criança já herda a corrupção e a culpa pelo pecado, embora ela não peque conscientemente. Então, eu particularmente acredito que toda criança que morre antes da idade da razão é salva, mas não porque ela seja inocente, mas porque Deus, de forma soberana e graciosa, a elegeu para a salvação. Cristo morreu pelos seus pecados e o Espírito Santo aplicou a salvação em seu coração. Por que eu acredito dessa forma? Nesse vídeo eu gostaria de apresentar pelo menos 8 razões para isso. Primeiro argumento. A Bíblia parece indicar a salvação de algumas crianças. Por exemplo, o filho primogênito de Davi. O texto diz que enquanto a criança estava doente, Davi se humilhou, jejuou e orou por ela. Mas quando ela morreu, 2 Samuel capítulo 12, versículo 20 diz: Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Questionado sobre sua mudança abrupta, Davi respondeu no versículo 23, Agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Nesse texto, Davi expressa grande confiança de que irá ao seu filho. Embora alguns vejam esse texto como uma referência apenas à sepultura, eu creio que aqui há algo mais, há uma esperança de reencontro. Por isso Davi enxuga suas lágrimas e volta a comer. A sua expressão não é uma expressão de desespero, mas de confiança. Vale lembrar que é uma expressão bem diferente daquilo que Davi expressa diante da morte do seu filho Absalão. Enquanto nesse texto há uma esperança de reencontro, em Absalão há uma tristeza e, na verdade, Davi se vê diante de um filho que morre em grande rebeldia. O outro texto que parece indicar que uma criança foi salva é exatamente Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo falando sobre João Batista diz: Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. A questão aqui não é apenas que João Batista seria usado pelo Espírito Santo ou que ele teria dons do Espírito Santo, mas o texto diz que ele seria cheio do Espírito Santo. E quem discordaria de que ser cheio do Espírito Santo é uma característica daqueles que já são salvos? Então aqui podemos dizer que João Batista foi salvo muito antes da idade da razão, enquanto ainda estava no ventre da sua mãe. Sendo assim, esses dois textos aparentemente mostram que crianças podem ser salvas antes da idade da razão. E se Deus fez isso com João Batista e com o filho de Davi, por que ele não pode fazer com todas as crianças? Segundo argumento, em 2 textos bíblicos, Jesus parece indicar que as crianças são salvas. O primeiro é Mateus 19, 13 a 15, que diz: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Apesar das discussões em torno deste versículo, eu creio que ele aponta para a salvação das crianças. Em contrapartida, o reverendo João Alves interpreta da seguinte forma: tudo o que pode ser depreendido das palavras de Jesus é que não apenas adultos, mas crianças também participam como eleitos do reino de Deus.
Crianças também podem ser trazidas a Jesus e abençoadas e salvas por ele, e não somente adultos. Porém, essa explicação contraria a ordem das palavras de Jesus, sobretudo em Lucas 18, 16 e 17, em que ele diz que o reino de Deus é das crianças e os adultos só poderão entrar neste reino se forem como crianças. Então a ordem de Jesus não é de que o reino é dos adultos e também das crianças, mas é de que o reino é das crianças e também dos adultos que forem como crianças. Como já dissemos, o ser como criança não aponta para a inocência, mas para a humildade e dependência da graça de Deus. Segundo William Hendricks, esse versículo ensina que todas as bênçãos da salvação pertencem mesmo agora a esses pequeninos. Fato este que seria realizado progressivamente aqui na terra e perfeitamente no porvir. Por isso o texto diz que Jesus impôs as mãos sobre elas e as abençoou. O segundo texto, que fala sobre Jesus e as crianças no reino, é exatamente Mateus capítulo 18, do 1 ao 5, que diz: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Assim como no texto anterior, neste Jesus apresenta as crianças como paradigma da entrada no reino de Deus. Elas são humildes e dependentes da graça de Deus e por isso todo adulto que quiser entrar no reino de Deus precisa ser humilde e dependente como a criança. O quarto argumento tem sua base em Romanos 1, 18 a 21, que diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Esse texto diz que a ira de Deus é derramada sobre as pessoas que detêm a verdade pela injustiça. E aí ele explica como as pessoas fazem isso. É que Deus revelou sua glória ao ser humano por meio da criação. Mas mesmo diante desta glória, os homens não o glorificaram. Pelo contrário, se rebelaram contra o Criador. Então, por esse pecado deliberado, tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Observe que tais pessoas são indesculpáveis diante de Deus porque elas tiveram acesso a um conhecimento de Deus por meio das coisas que foram criadas e rejeitaram este conhecimento. Então, pela lógica, esse texto não pode ser aplicado às crianças, porque elas não tiveram acesso a esse conhecimento por meio das coisas que foram criadas. Em consonância com João, capítulo 12, versículo 48, podemos entender que a condenação é baseada na rejeição deliberada da revelação de Deus, não pela ignorância desta revelação. Este é um princípio escriturístico de que as pessoas serão julgadas de acordo com a luz que receberam de Deus. Em resumo, é uma suposição coerente a de que uma criança que morre em idade precoce e que por isso não pode ter condição de rejeitar conscientemente e deliberadamente a Deus e a sua revelação, tenha de fato a salvação. Quinto argumento: no juízo final as pessoas serão julgadas por suas obras, não por sua natureza. Então, assim como nós vimos que o juízo é com base na rejeição consciente da revelação divina, aqui nós vemos que o juízo também é com base nas obras más. E com base nessa mesma lógica, um bebê não pode ser julgado, porque ele não teria praticado estas obras ainda. Sexto argumento: o livro de Apocalipse descreve que na eternidade haverá salvos de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9 diz que os 4 seres viventes e os 24 anciãos entoavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Da mesma forma, Apocalipse 7:9 diz que João viu pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então é uma possibilidade lógica pensar de que haverá pessoas salvas de toda tribo, língua, povo e nação, não apenas porque ouviram o Evangelho, até porque o Evangelho não chegou a todas as tribos e nações que já existiram neste mundo, mas porque toda tribo, língua, povo e nação geram crianças que morrem antes da idade da razão, sendo salvas pelo Senhor e representando suas tribos diante de Deus. Sexto argumento, alguns textos parecem mostrar que as crianças e bebês não distinguem o bem e o mal, e por isso não têm condições de fazer escolhas morais e serem responsabilizadas por elas. No primeiro capítulo de Deuteronômio, por exemplo, é dito que os filhos de Israel, com exceção de Josué e Caleb, nunca entrariam na terra prometida. Porém, o versículo 39 diz o seguinte: E vossos meninos de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão. E a eles a darei, e eles a possuirão. Observe que, embora houvesse uma punição sobre os adultos que pecaram deliberadamente contra o Senhor, as crianças são poupadas desta punição. Diante desse texto, Charles Haddon Spurgeon comenta: do mesmo modo como o pecado da geração do deserto não impediu a próxima geração de entrar na Canaã, assim o pecado de pais incrédulos não necessariamente será a ruína dos seus filhinhos mortos. Mas estes serão, pela graça soberana de Deus e pela sua superabundante misericórdia, participantes do descanso que ele tem reservado para o seu povo. O sétimo argumento que pode ser mencionado é que a Bíblia não apresenta nenhuma criança morrendo e sendo condenada ao inferno. Eu sei que o argumento do silêncio não é tão convincente, mas pelo menos nega a existência do contrário. Por fim, dois textos que ratificam tudo o que foi dito aqui. Primeiro, em Ezequiel 16:21, Deus, falando sobre as crianças que eram oferecidas como sacrifício aos ídolos, diz o seguinte: Mataste a meus filhos e os entregastes a elas como oferta pelo fogo. Chama a atenção de que Deus chama essas crianças de meus filhos. O segundo texto é Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus fala acerca do profeta: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus diz que consagrou o profeta e que o constituiu como profeta às nações antes do seu nascimento. Será que esse texto não indica de que o profeta Jeremias foi salvo antes do seu nascimento, como se deu com João Batista? Enfim, nós vimos 8 argumentos que, na minha ótica, são convincentes para que eu creia de que todos os bebês e crianças que não chegaram à idade da razão são realmente salvas pelo Senhor. Mas ainda uma pergunta que deve ser respondida: como então essas crianças são salvas se elas não podem exercer fé em Jesus Cristo? A resposta a essa pergunta é de que não é a fé em si mesma que salva o ser humano, mas é a fé em Jesus. Em outras palavras, quem salva não é a fé, mas é Cristo. Portanto, essas crianças foram salvas à parte da fé, mas não à parte de Cristo. E isso está em consonância com Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Deve ficar claro que as crianças são salvas não porque não têm pecados, mas pela graça de Deus. O pecado original que elas herdaram de Adão era suficiente para condená-las ao inferno, mas o Espírito Santo as regenerou e as salvou. Então alguém pode se perguntar: como então o Espírito Santo as regenerou? E a resposta é: da mesma forma que ele regenera os adultos. Lembre-se de que na ordem da salvação, a regeneração precede a fé e possibilita o indivíduo a crer no Evangelho. Então a única diferença entre a regeneração no adulto e na criança é que esse adulto regenerado crerá no Evangelho, enquanto a criança não tem a maturidade para despertar ou ter esse tipo de crença. No caso de João Batista, ele foi salvo na sua infância, ou mesmo quando estava no ventre da sua mãe, e depois, quando cresceu, creu em Jesus. Se o filho de Davi tivesse vivido, ele também certamente creria em Cristo. Para concluir, eu concordo com John MacArthur Jr., quando ele descreve que a salvação da criança é de fato a maior ilustração de que a salvação é pela graça de Deus. A ideia não é de que Deus salva as crianças porque elas não fizeram nenhum mal, mas pelo contrário, Deus salva as crianças apesar de elas não terem feito nenhum bem. Não é o mérito humano, mas é única e exclusivamente a graça de Deus. É necessário pensar.